Eu mandei para o pessoal aí na tela o tema. Vocês sabem que eu estou feliz de retornar a esta igreja. A última vez que eu estive aqui foi em março de 2017. E eu sei porque eu tenho registrado todas as igrejas e tudo que eu preguei nos lugares onde eu passei. Tenho até para não repetir, né? Então, perceba que nós temos percebido, conforme foi dito na oração, conforme a irmã leu aqui nesse texto do Espírito de Profecia, que há uma urgência da parte de Deus em nos fazer compreender grandes verdades da sua palavra, para que a gente não seja enganado pelo pretenso evangelho que se está pregando por aí hoje, pela quantidade enorme de pretensos mestres eruditos da palavra que estão pregando coisas que supostamente, na visão deles, seja o evangelho, seja a palavra genuína de Deus, verdadeira. Mas quando nós submetemos muitas destas coisas que estão sendo pregadas, ditas, proclamadas, como então sendo o evangelho genuíno, supostamente apresentado pela Bíblia, então quando você vai fazer a sabatina, quando você escrutina esta mensagem que é trazida hoje, à luz do que a palavra de Deus ensina e orienta, você percebe que há uma desconexão entre a suposta verdade proclamada e de fato a Bíblia traz como um ensino genuíno e verdadeiro. O evangelho hoje, que está se propondo pregar, é um evangelho pós-moderno, como você está vendo aqui. E se eu te falar o que significa a palavra evangelho, você sabe, boas novas de salvação, boas novas de Deus para a nossa vida, não é? O evangelho significa, quando chega à vida de alguém, mudança de história, mudança de comportamento, mudança de conduta. Por isso que ele é boas novas de salvação. Isso significa a palavra evangelho. Agora, o que é o pós-modernismo? O que é a pós-modernidade? Uma vez que há um evangelho pós-moderno sendo pregado. Você sabe que o pós-modernismo, nós poderíamos dizer que ele é um óculos pelo qual as pessoas veem a realidade do mundo hoje. O pós-modernismo, ele agrupa uma série de, diria eu, valores muito particulares. De maneira que você tinha algumas coisas que se consideravam importantes há algum tempo, no nosso tempo, que hoje já não são mais importantes. Existem algumas coisas que nós entendíamos como sendo correta, mas através das lentes do pós-modernismo para o mundo atual, não é? Estas coisas que nós considerávamos verdades, quem sabe hoje já não são mais tão verdades absolutas assim. Eu gostaria que você passasse para nós, por gentileza, essa parte, passa para nós, por gentileza. O que é o pós-modernismo? Quais são os conceitos, não é? Quais são as ideias fundamentais desse pós-modernismo que eu falei? O pós-modernismo, ele está enraizado e ele pretende que não haja um conceito fixo de valores. No pós-modernismo, você tem aí a ausência de valores absolutos. De maneira que aquilo que a senhora considera como sendo um valor, por exemplo, honestidade, pode ser que eu não considere que honestidade é tão bom para mim assim. Então a senhora vive a sua vida honesta, não é, sendo passada para trás, e eu que sou esperto, vivo a vida aí, não é, sem esse valor da honestidade não tão muito bem arraigado dentro da minha história de vida. Para dar um exemplo, não é verdade? Um dos conceitos do pós-modernismo é o individualismo. Ora, o individualismo é aquela ideia onde tudo deve ser feito e estabelecido para me satisfazer. E o interessante é que, inclusive, no meio dos crentes, o individualismo está imperando. Quer ver o exemplo? Nós viemos para a igreja e se o hino não é aquele que foi tocado que nós gostamos, parece que o culto não foi tão bom assim. Se a mensagem não foi aquela que tocou a minha alma e o meu coração, pode ser que o Espírito Santo nem tenha usado o pregador para falar. Na verdade, afinal de contas, aquela mensagem não tocou ao meu coração. Por quê? Porque nós estamos encarando o culto, a
a igreja, as reuniões, como um buffet self-service, onde nós viemos para degustar uma boa comida, não é? E se aquela comida não estava muito bem temperada ao meu paladar, eu vou para casa e ainda vou falando mal daquilo que eu comi. Não é verdade? Isso é um valor do pós-modernismo, que é o individualismo. Se as coisas não são do meu jeito, se o culto não foi da forma que eu gostaria que fosse, não foi tão bom assim. E alguns até vivem mudando de igreja por causa disso, porque o culto naquela igreja não o satisfaz. É um conceito pós-moderno. Nós temos também a pluralidade. Todas as correntes ideológicas têm o seu lugar. Todas as etnias, todas as vertentes de pensamento, elas devem ter o seu lugar na sociedade. E aí é interessante como o governo atual da nação brasileira, ele proibiu que o evangelho seja pregado nas áreas indígenas. Por quê? Porque o governo atual promove, obviamente, a pluralidade de etnias, de maneira que a pregação do evangelho, segundo a mentalidade pós-moderna, não é? A pregação do evangelho dentro de uma área indígena é a mesma coisa que estar cometendo um assassinato da cultura indígena. Na visão pós-moderna, a pregação do evangelho é um assassinato de culturas. Você entende isso? Então, a ideia da pluralidade é muito latente no pós-modernismo. Nós temos também o relativismo. Não existe mais um conceito de absoluto, de algo que seja fixamente um valor estabelecido, como eu falei. Tudo é relativo. Nada mais é concreto, estático e uma coluna muito bem posta, muito bem estabelecida. Não! Agora, as coisas que outrora, como falei, achávamos que eram de fato verdade, de fato valores que jamais abriríamos mão, hoje a sociedade olha para tudo isso e diz, não, vamos repensar as coisas. É a ideia pós-moderna. Temos também no pós-modernismo a realidade ambígua e multiforme, ou seja, a maneira como a realidade está posta não é como ela de fato está, e sim depende da interpretação que cada um dá à realidade que vê. De maneira que se eu perguntar a você aqui, depois que formos embora, o que você achou da reunião, não haverá um consenso de que a palavra de Deus foi pregada, uma pessoa usada por Deus falou, que foi Deus quem falou através da pessoa. Não, porque a realidade agora é ambígua e multiforme. Então, se cada um for perguntado aqui o que achou da reunião, não haverá uma resposta quase que única e convergente. A resposta também será uma para cada um, e isso é celebrado. Conquanto Deus espera que todos recebam a sua voz, a sua palavra, de uma forma única, para que todos entendam a mesma coisa, no sentido de lá fora defenderem isso que aprenderam na sua casa. Então, a realidade é ambígua e multiforme. Não temos mais também a ideia da precisão, que vale agora é a imprecisão, e a espontaneidade, e o secularismo também está imperando na visão pós-moderna. Isso aqui é uma ideia do que seja pós-modernismo. Agora eu vou te trazer aqui alguns pretensos profetas, alguns pretensos pregadores que estão pregando uma pretensa palavra de Deus debaixo desses conceitos do pós-modernismo. Agora eu quero, porém, passa para nós, eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto da Bíblia, que seria o nosso texto fundamental de hoje, que está em 2 Timóteo 4, 3 e 4, aonde o apóstolo Paulo diz a seguinte coisa. Ele diz assim, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a sã palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, não é? A palavra de Deus sendo interpretada à luz do que Deus disse e da forma como Deus quer que ela seja interpretada. Então, nos últimos dias, nós teremos pessoas que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, as pessoas terão os seus pretensos valores, terão a sua pretensa visão de mundo, terão, quem sabe, aquele balcão onde elas vão e se servem, e elas querem que lá esteja aquilo que elas querem que esteja lá, e não aquilo que vai ser oferecido por Deus.
no banquete. Então as pessoas nos últimos dias vão amontoar pessoas que vão falar aquilo que elas querem ouvir, e não o que a palavra de Deus diz que Deus quer dizer. E eles vão desviar os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Então a Bíblia já previu o pós-modernismo, já previu todas as coisas que estariam sendo ditas hoje. Eu vou trazer aqui para vocês hoje 4 enganos que estão sendo ditos, e pasmem vocês, a igreja cristã no mundo está lentamente assimilando essas coisas que eu vou dizer a vocês. E pasmem vocês, muitos adventistas do sétimo dia também estão abraçando esse tipo de fábulas, esse tipo de conto da carochinha, esse tipo na verdade, isto seria uma mensagem trazida direto dos porões do inferno. E muitos da igreja estão assimilando tais coisas. Passa para nós, vamos lá. Vamos dissecar o que eu tenho para deixar com vocês como mensagem esta manhã. Esse aqui é Caio Fábio. Ele está na internet pregando o seu pretenso evangelho, não é? Ele é um ex-pastor presbiteriano que abandonou a esposa porque foi viver com a sua secretária, depois de ter adulterado com ela. Aí ele foi expulso do pastorado, não é? Presbiteriano, foi embora um pouco para os Estados Unidos, voltou para o Brasil, e agora ele tem a sua igreja, o Caminho da Graça. E uma das coisas que o Caio Fábio defende, uma das teses, não é, que ele tem, uma das pretensas verdades que ele diz que a Bíblia defende, é que a homossexualidade não é pecado. Ele diz que não existe problema nenhum, uma vez que haja amor entre duas pessoas, que essas pessoas tenham um contato sexual, ainda que seja homem com homem e mulher com mulher. Não há problema nenhum, porque afinal de contas, se Deus é amor, e Ele entregou a vida do Filho dele para morrer por nós, você acha, palavras dele, você acha realmente que Deus vai colocar no inferno pessoas simplesmente porque elas nasceram desta forma, com essa propensão de amarem pessoas do seu mesmo sexo? Então ele defende que a homossexualidade não é pecado. Não há problema, segundo a palavra de Deus, que haja casamento de homem com homem, mulher com mulher. E você sabe que agora também está na moda, existem vários tipos de casamentos postos à mesa, não é? A moda também agora é trisal. Você tem um homem, 2 mulheres, você tem 3 homens, você tem 3 mulheres, você tem 2 homens e 1 mulher. E isso também está sendo proposto como ideia de família e ideia de casamento. Então, o Caio Fábio ele defende que a homossexualidade não é pecado. Agora, quando nós vamos para a palavra de Deus, aí você abre a Bíblia em 2 Coríntios 6:9, abra a Bíblia por gentileza, e olha como é interessante, esta pauta da homossexualidade, ela está tão em alta, que até inclusive essa semana a Xuxa, a apresentadora Xuxa Meneghel, ela disse assim, que a Bíblia nós devemos pegar o Novo Testamento aí. Ela fez uma live com um pastor, e esse pastor também, a semelhança do Caio Fábio, defende que a homossexualidade não é pecado. E aí a Xuxa falou assim, assistiu esse vídeo ontem, ela disse que nós devemos pegar o Novo Testamento, aí a Bíblia, e tirar nós devemos reeditar a Bíblia e tirar da Bíblia todas as histórias de ódio que fomentam a segregação daqueles que são excluídos da sociedade. Nós devemos, então, tirar da Bíblia todos esses textos que fomentam o ódio. E, segundo eles, um dos textos que fomentam o ódio contra os homossexuais é este que eu vou ler agora com vocês. Não é verdade? E há uma outra coisa interessante. Você sabe que muitas pessoas, aqui no Brasil, nós temos notícias de 2 pastores, um deles foi preso por citar esse texto no púlpito da igreja. E um outro, lá em Minas Gerais, o pastor Jorge Linhares, ele foi chamado ao Ministério Público, depois de ler esse texto que vou ler com vocês aqui na igreja agora,
porque alguém na igreja fazia parte da comunidade LGBTQIA+PN, sei lá, a sigla é enorme, não é? E aí então a pessoa se sentiu inferiorizada, ridicularizada, menosprezada, diminuída da reunião, tão somente porque o pastor leu esse texto que eu vou ler com vocês. E aí ela fez uma denúncia e o pastor Jorge Linhares, ele foi conduzido a prestar depoimento simplesmente porque pregou um texto da Bíblia. Veja, deixa eu fazer uma aspas aqui. Está chegando um tempo, preste atenção nisso, em que pregar as verdades de Deus exigirá coragem de nós. Falar a verdade segundo Deus e não segundo o conceito pós-moderno será para pessoas que de fato tiveram uma experiência real na sua vida com Deus e estão dispostas a ir às últimas consequências para defender o que Deus defende. É nesse período de mundo que nós estamos inseridos. Então, Caio Fábio e muitos outros, e a Xuxa também, defendem que a homossexualidade não é pecado. Mas quando nós vamos para 1 Coríntios 6:9, eu errei. 1 Coríntios, eu errei. Só para vocês estavam atentos, né, pessoal? 1 Coríntios 6:9. 1 Coríntios 6:9. Diz assim, ó. Achou aí? Beleza. Ou não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane. Nem os impuros, nem os idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Aqui, Deus está falando de homossexualidade ativa e passiva. Quando ele cita efeminados e sodomitas, é homossexualidade ativa e passiva. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, ok? Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, olha o que é interessante aqui. Tais fostes alguns de vós, ou seja, vocês foram assim, vocês eram assim, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito Santo de Deus. Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo? Olha, não herdarão o reino de Deus tais pessoas com tais pecados. A homossexualidade ativa e passiva está inclusa. Então, segundo esse texto, é pecado sim, porque coloca fora do reino eterno de Deus pessoas que praticam tais atos. E aí é interessante dizer que não, Jesus não reprova, porque você pode vir a ele e continuar tendo tal prática, a prática da homossexualidade. Não, porque o texto continua dizendo, olha, vocês, alguns de vós, vocês foram assim, vocês tinham tais práticas, mas agora, para ascender, para adentrar o reino de Deus, vocês foram santificados, ou seja, vocês abandonaram tais práticas, e nesse contexto que nós estamos trabalhando hoje, a prática da homossexualidade. Então, como que a homossexualidade não é pecado? Só na visão de pessoas que não querem ter a visão bíblica da coisa. Na visão de Deus, esse comportamento não é o padrão. Nós recriminamos alguém, nós odiamos alguém? Obviamente não. Toda e qualquer pessoa que quiser fazer parte do reino de Deus, ela pode sim estar entre nós e será motivo de muita alegria abrir as portas da igreja para todos aqueles que quiserem. Mas no reino de Deus, na casa de Deus, no rebanho de Deus existem regras. Existe um manual de conduta e comportamento, e aquilo que Deus nos diz que devemos fazer, nós devemos fazer, e aquilo que Deus diz para não fazermos, isso nós não faremos, porque eu acho, porque eu odeio alguém, porque nós queremos segregar pessoas num grupo minoritário. Não, simplesmente nós queremos fazer o que a palavra de Deus diz que deve ser feito. Amém. Então a homossexualidade é pecado, sim. Passa para nós. Nós temos uma outra proposta de evangelho hoje, defendida pelo Ed Renekiewicz, que é pastor da Igreja Batista da Água Branca, lá em São Paulo, e tem muitos adventistas, não é? Que conhecemos, que são muito amigos.
do pastor Ed Renekiewicz, né, cantores inclusive, não é? Adventistas que estão bebendo da fonte deste Senhor. Você sabe que há 2 anos, no ano de 2003, no ano de 2020, ele defendeu que a Bíblia precisa ser atualizada, relida. Por quê? Porque, segundo ele, a sociedade atual é muito diferente da sociedade nos dias em que a Bíblia foi escrita. De maneira que as demandas que a sociedade atual apresenta, elas não são mais atendidas pelos conceitos com os quais a Bíblia apresenta. Ou seja, ele está dizendo que a Bíblia não se comunica mais de forma efetiva com a sociedade contemporânea. E é por isso que nós devemos pegar a Bíblia, abri-la e verificar quais são as coisas que cabem ser pregadas na sociedade hoje. E isso nós devemos dizer, por exemplo, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus quer levar todos para o céu um dia, que Deus ele não nos julga, e uma série de coisas nesse sentido. Então, todo discurso de ódio, tudo aquilo que é conceito antigo, tudo aquilo que ele defende que a Bíblia é um livro que tem partes que são palavra de Deus, mas existem outras partes da Bíblia que teoricamente não seriam palavra de Deus, seriam um escrito histórico, seria uma bela poesia, seria um texto a critério de informação, mas quem sabe não seja palavra de Deus, tudo aquilo que está nesse livro. Então, nós devemos reler a Bíblia à luz das demandas da sociedade atual, para levar à sociedade atual aquilo que de fato dentro deste livro seja a palavra de Deus, porque nem tudo que está aqui é palavra de Deus, segundo o que diz Ed Renekiewicz. Agora, a pergunta que cabe aqui, porque você lembra daquele texto que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu seguir a lógica do Ed Renekiewicz, toda a luz que a palavra de Deus traz se apagou. Aonde que na palavra... Veja, toda a escritura é inspirada. Não há uma parte que seja mais inspirada que a outra. Não existe nenhum LED na régua iluminatória da palavra de Deus que tenha perdido o seu brilho. Agora a luz é de LED, né? São várias luzinhas. Nenhuma dessas pequenas lâmpadas se apagou. Não. Toda a palavra, toda a escritura é inspirada. E a Bíblia não precisa ser atualizada, não. E sabe por que estão dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada? Exatamente por causa daquilo que eu falei para vocês no início. Porque as pessoas querem estar num ambiente onde os seus pecados não sejam confrontados. As pessoas querem ouvir, os seus ouvidos estão coçando para ouvir algo que lhes faça bem, que lhes traga uma boa sensação, que elas possam de fato se servir, não é, nesse buffet e saírem gordas, saírem de lá com colesterol muito alto, com a glicose lá em cima, porque só havia gordura lá, só havia doce lá, mas não tem, não é, nesse ambiente para alimento que essas pessoas querem frequentar, não existe uma rúcula, não existe uma radite, ou seja, eles querem deixar de lado aquilo que é amargo. Ninguém mais, aqui para nós, deixa eu abrir um parênteses, nós, na maioria das vezes, nós seres humanos, nós não queremos dar ouvidos ao que a palavra de Deus diz, essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Porque quando as pessoas querem fazer a vontade de Deus mesmo, não importa o que Deus está pedindo, não importa se consideramos difícil demais ou não, aí a gente olha para a palavra de Deus, para os reclamos que ela faz, e aí nós olhamos para a nossa vida. E a gente vê nesse espelho que nós estamos cheios de pecados, mentirosos, fofoqueiros, ladrões, cuidamos mais da vida dos outros que da nossa, comemos um bando de coisa que não pode, a gente assiste um bando de coisa na televisão que não deveríamos assistir, a gente se envolve com determinadas amizades que não são de Deus para a nossa vida, antes são do diabo, e aí quando a palavra de Deus chega na nossa vida e nos manda mudar de vida, nos manda nos converter, nos manda nos arrepender dos nossos pecados e mudar de vida, não! O que é mais fácil? É mais fácil atualizar a vida.
É muito mais fácil atualizar a Bíblia do que atualizar a minha vida ao que a Bíblia diz. O caminho é exatamente o oposto. Nós queremos atualizar a Bíblia à nossa vida, conquanto na Bíblia nós devemos atualizar a nossa vida a ela, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Passa para nós. Nós falamos do Caio Fábio, que é um ex-pastor presbiteriano. Nós falamos do Ed Renekiewicz, que é um pastor batista, mas ele também foi desligado da ordem dos batistas do Brasil. Eles não aceitaram que a Bíblia deve ser atualizada, ainda bem. Mas nós temos também aqui, sabe que isso aqui é a Igreja Nova Semente, lá em São Paulo, a Igreja Adventista Nova Semente. Esse aqui é o pastor Edson Nunes, ele é um adventista. Ele não é mais pastor da Igreja Nova Semente, lá em São Paulo, e ele agora abriu a sua própria igreja. O nome é Comunidade. Ele e o Felipe Valente, que você já deve ter ouvido muitas vezes na rádio. Você sabe que o pastor Edson Nunes, isso está indo para a internet depois, tá, pessoal? Então, Caio Fábio, Edson Nunes, Ed Renekiewicz, vocês são hereges, tá bom? Veja, o pastor Edson Nunes, em um determinado sermão lá na Igreja Nova Semente, ele disse assim, olha, eu não preciso, ele falou que graça e amor excluem a lei. Ele postou isso no Twitter. Ele diz que nós não precisamos, quando falamos de amor de Deus e graça de Deus, ele diz que nós não precisamos sequer mencionar a lei de Deus. Porque quem sabe, na visão dele, lei, amor e graça não são assuntos tão convergentes assim. Ao que ele foi desligado da Igreja Nova Semente. Como falei para vocês, ele abriu a sua própria igreja. E você sabe que o Edson Nunes, ele já pregou na igreja do Ed Renekiewicz. E ele defende algumas teses do Caio Fábio. Então, você perceba, ele não disse ainda que o sábado não deve ser guardado, tá? Mas já está quase lá. Não é verdade? Então, ele defende que graça e amor excluem a lei. Ou seja, as pessoas que vivem debaixo da graça e do amor de Deus, elas não precisam mais da lei. Que lei? Ora, a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos de Deus, dos 10 preceitos morais de Deus, éticos de Deus. Então, segundo ele, eu e você não precisamos mais tanto da lei assim. Por quê? Porque nós temos Jesus, nós temos a graça. Logo, a lei não é necessária, mas quando nós vamos à palavra de Deus, o próprio Jesus diz, não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. É óbvio, meu Deus. Então, como que graça e amor excluem a lei se Jesus mesmo disse, eu não vim revogar nada, eu vim cumprir e dar o sentido. Jesus nunca disse, eu vim abolir a lei, e jamais em tempo algum. Ele não veio dizer, olha, vocês que não roubavam, agora vocês podem roubar. Ele não disse, olha, vocês que guardavam o sábado, não, agora eu estou, depois da minha ressurreição, vocês passem a guardar o domingo, tá bem? Porque é o dia da ressurreição, é o novo sábado, é a nova inauguração, é uma nova era, é a nova aliança. Ele não disse isso em tempo algum. Então veja, o Edson Nunes diz que graça e amor excluem a lei. A Bíblia diz que não, e é o próprio Jesus quem diz, eu não vim revogar nada, eu vim cumprir. Amém. Mais um e eu vou encerrar, tá bom, pessoal? Nós vamos para casa. Me dá mais 5 minutos, sim ou não? Sim. Beleza, então passa para nós. Essa aqui é a cereja do bolo. Porque nós somos adventistas, porque nós acreditamos no advento de Jesus Cristo, sim ou não? Sim. Somos adventistas do 7º dia porque nós acreditamos que Jesus voltará e também porque nós acreditamos em todos os mandamentos, inclusive que nos manda observar o dia do sábado. Aí nós temos aqui o pastor Ricardo Gondim. O pastor Ricardo Gondim é um ex-pastor da Igreja Assembleia de Deus. Ele, no começo dos anos 90, racha com a Igreja Assembleia de Deus, onde ele era pastor, né, por algumas ideias também estranhas que ele estava trazendo. Ele foi expulso
lá na Igreja Assembleia de Deus, e abriu a Igreja Bethesda, lá em São Paulo. A Igreja Bethesda também é uma igreja afirmativa da causa LGBT, que é defendida pelo Caio Fábio, que é endossada pelo Edgar Nekiewicz também, que diz que nós devemos atualizar a Bíblia para não ser ácido demais à sociedade. E também o Ricardo Gondim já convidou lá, o Edson Nunes já pregou, o pastor Edson Nunes, adventista, já pregou na igreja do Ricardo Gondim, na igreja Bethesda. Eu assisti o sermão, parei para assistir, não é? E aí, olha o que o pastor Ricardo Gondim, ele diz. Ele diz que de fato Jesus voltará, é óbvio. Mas ele diz que Jesus voltará fora da história. O que seja Jesus voltar fora da história? É assim. Jesus voltará sim. Isso eu estou repetindo, parafraseando o que ele disse. É ipsis literis. Eu assisti, então ele disse, eu estou repetindo a vocês. Ele disse assim, olha, Jesus voltará, mas Jesus não voltará dentro da história. Ou seja, Jesus não voltará de forma física, corpórea, material, com um grande clamor de trombeta, segundo a palavra de Deus. Ele diz que isso é alegórico. Não é assim que Jesus voltará. Jesus voltará sim, mas Jesus voltará fora da história. O que é Jesus voltando fora da história? É assim. A volta de Jesus, na verdade, é um horizonte utópico. É aquela cruz lá. À medida em que nós esperamos a volta de Jesus e cremos que ela está se aproximando de nós, a igreja vai dando alguns passos em direção a se tornar mais parecida com Jesus, para poder então estar salva na volta de Jesus. Então, ele diz, a volta de Jesus sendo um horizonte utópico, é uma direção na qual a igreja caminha, se aperfeiçoando. Por exemplo, a igreja está aqui e lá está a volta de Jesus, esse horizonte utópico. Então agora a igreja se torna mais amável. A igreja caminhou em direção à volta de Jesus. A igreja agora se tornou mais acolhedora. A igreja deu um outro passo em direção à volta de Jesus. A igreja agora está mais acolhedora e está recebendo, quem sabe, melhor a comunidade LGBT que ia mais para cima, para baixo. Então, veja, a igreja deu mais um passo. À medida em que a igreja vai melhorando, não é, o seu comportamento e vai, não é, melhorando a sua conduta, ela está caminhando em direção à volta de Jesus. Só que daí a volta de Jesus vai ficando cada vez mais distante, como se eu pegasse aquela cruz e empurrasse mais para lá. E a igreja caminha, e no dia em que a igreja atingir a sua perfeição máxima, aqui na terra, Jesus voltou. Isso é Jesus voltando fora da história. Um horizonte utópico no qual a igreja acredita e vai se aperfeiçoando, e quando a igreja se tornar o que Deus espera que ela se torne aqui na terra, Jesus voltou. Não significa que Jesus voltará de forma física, concreta e material. Agora, o interessante é que tem alguns entre nós acreditando nessas patifadas todas. A ponto de um pastor, um ex-pastor da nossa igreja, frequentar o mesmo ambiente ideológico, o ambiente do evangelho pós-moderno. Aonde, você sabe que esse Ricardo Gondim também aqui, ele diz que, olha, porque ele defende que a Bíblia ela tem muitas histórias alegóricas. Aí ele diz assim, olha, você acha mesmo que alguém pode, em sã consciência, acreditar que uma pessoa viu Jesus andando no meio da água, e aí no meio da noite, e aí Jesus falou, vem até mim, e a pessoa saiu do barco e saiu caminhando em cima da água? Você, em sã consciência, acredita que de fato alguém caminhou por cima da água? Aí ele pergunta assim, você aí já viu alguém caminhar em cima da água? A pessoa responde, não, nunca vi, é claro, porque isso é uma história alegórica, isso nunca aconteceu. E ele também diz, você acha que essa história de Deus abrir um oceano, um mar, e aí um bando de gente passar pelo meio desse mar, e ninguém se afogar, e depois que vem um exército com um monte
monte de carros muito mais bem preparados, eles entram dentro desse suposto mar aberto, e aí o mar se fecha. Você acha que isso de fato é verdade? Aí as pessoas já não respondem, não sabem mais, e ele diz, não é verdade, não é literal, é alegórico. Porque você já viu algum mar se abrir na sua vida? As pessoas respondem, não, nós nunca vimos. Então, é porque isso na Bíblia é uma história alegórica. Então, esse negócio de alguém andar por cima da água é porque Deus vai te fazer andar sobre os mares da vida. Deus vai te fazer se sobressair aos seus problemas. Essa mensagem é açucarada. Então, quando Deus fala que o mar foi aberto, é porque Ele vai abrir as dificuldades na sua frente e você vai conseguir passar por todas elas. É isso que a Bíblia está querendo dizer, segundo defende Ricardo Gondim. Esse é o evangelho que está sendo proposto hoje. Aí a pergunta que eu te faço para encerrar é, pode passar para nós. Na verdade, você viu que o resumo, passa para nós, você percebeu que o resumo de tudo que foi dito, é que não existe mais o conceito de certo e errado. Não temos mais a Bíblia como sendo uma regra de fé, onde cremos nela sem questioná-la. Tudo pode se nos faz feliz, se nos dá prazer. As pessoas que querem de fato pregar a genuína palavra de Deus, elas estão inclusive indo para a cadeia respondendo judicialmente. A pergunta é, o que nós vamos fazer? Essa é a pergunta. Nós vamos continuar vindo para esta casa esperando sermos satisfeitos com a programação? Nós vamos sair para fora dessas portas e nos apequenarmos quando a nossa fé for colocada a teste e à prova? É claro que nós não precisamos ser brutos, radicais, mas com toda a educação e autoridade vinda do Espírito Santo, amém, nós devemos nos posicionar como assim diz o Senhor. E é isso. E no que se refere a estarmos aqui, nós vemos nessa casa aqui mais é para dar do que para receber, isso é verdade. Sabe por quê? Porque tudo que Deus tinha de mais precioso, Ele já deu por mim e por você, que foi a vida do Filho dele. Amém. Glória a Deus. Então não há nem... As pessoas vêm para a igreja querendo mudar de casa, mudar de carro, você trabalha e resolve. As pessoas vêm para a igreja, nossa, eu vou lá buscar por um familiar meu, ou por alguma cura. Não é errado você buscar de Deus uma cura, mas veja, se nós morrermos salvos, o que tem? Não é problema. Ninguém quer morrer, óbvio. Mas se Deus não quiser curar, Ele sabe o que é melhor. As pessoas vêm para esta casa durante 5, 10, 15, 20 anos e às vezes se tornam mais ranhetas, mais chatas, mais insuportáveis de estar perto, que quando às vezes nem eram da igreja, não eram da religião. Essa que é a verdade. Apontam o pecado dos outros, reclamam da igreja, reclamam que não tem um ar-condicionado, reclamam do pastor, reclamam do som, reclamam do pregador, reclamam da música, era muito desafinado, reclamam de tudo e de todos. Eu tenho um conselho a dar a esses: vai estudar a Bíblia e sai a pregar as verdades, porque se você tiver coragem de fazer isso, Deus vai te honrar. Essa que é a verdade. E nós não, e para encerrar mesmo, nós não estamos aqui para fazer acordos com o mundo. Nós não estamos aqui para aceitar goela abaixo tudo que nos dizem ser verdade. Nós não estamos aqui para compactuar com heresias, com falsos pastores, com falso ensinamento, com governantes corruptos. Nós não estamos aqui para compactuar com aquilo que seja errado, conquanto nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Amém. A pergunta é, você tem coragem para isso? Quando eu aceitei o Evangelho em 99, as coisas eram muito diferentes. Hoje elas estão mais diferentes ainda, exigindo ainda mais de nós. E como foi dito a princípio, na leitura que foi feita aqui, vai chegar o dia da decisão. Vai chegar o dia em que a nossa fé de fato será testada. E a pergunta é, pega os olhos. Ó Deus, não permita
que os falsos profetas tenham êxito sobre cada um de nós. Nós queremos compreender a tua palavra à luz do que o teu Espírito ensina a cada um de nós. Mas, Senhor, muito além disso, nós não queremos ser meros ouvintes da tua palavra, não. Nós queremos ser praticantes da tua palavra. E nós queremos defender as tuas verdades, não porque o Senhor precisa de um defensor. Na verdade, é o Senhor quem nos defende. Mas nós não queremos ser medrosos. Nós não queremos nos apequenar. Nós não queremos concordar com tudo que o mundo está tentando impor. E, meu Deus, inclusive alguns entre o teu povo estão cedendo a tais enganos, a tais engodos. Não permita que aqui na Vila Elsa ninguém seja enganado por falsos profetas. Não permita que na nossa casa o teu Espírito se apague, não, mas enche a nossa casa com a tua graça, com o teu poder, com a tua glória, para que de fato possamos iluminar o mundo que está em trevas. Sim. E que quando nossa fé for testada, a semelhança de muitos outros filhos teus que não retrocederam, que não voltaram, que não arredaram o pé, nós também queremos te pedir força, unção e poder para continuarmos firmes com aquilo que a tua palavra diz. Então abençoa a tua igreja. Perdoa todos os nossos pecados que fazem separação entre nós e ti. E que nós possamos de fato estar de pé no dia da tua volta, que será visível, audível, que será vista de um canto a outro do universo, e nesse dia nós queremos abrir os nossos braços e dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós acreditamos na tua volta como nunca acreditamos. Nós queremos viver para a tua volta como nunca vivemos, porque a chama dentro de nós não se apagou e não se apagará. Amém. Fica com a tua igreja em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe.